volta com o nosso Você Bonita. Eu comentei com vocês no início do programa que hoje a gente falaria do Maio Roxo, um mês de conscientização importantíssimas das doenças inflamatórias, crônicas até intestinais. Gente, quanta gente sofrendo com isso e tem boas notícias. Mas antes, vamos para o nosso VT de abertura, olha lá. Doenças inflamatórias intestinais. Elas não escolhem idade, gênero ou estilo de vida e afetam milhares de pessoas no Brasil e no mundo. Porém, ainda são pouco conhecidas e muitas vezes incompreendidas. Por isso, a importância do Maio Roxo, campanha anual que visa a conscientização e o apoio aos pacientes com doenças inflamatórias intestinais. Estima-se que mais de 10 milhões de pessoas no mundo vivam com doença de Crohn ou retocolite ulcerativa. Segundo a Sociedade Brasileira de Coloproctologia, cerca de 250 mil brasileiros convivem, de alguma forma, com essa condição. E a incidência da doença tem aumentado nas últimas décadas devido a mudanças nos hábitos alimentares. A doença não tem cura, mas um diagnóstico preciso é importante para o tratamento adequado. Assim, os pacientes conseguem ter uma melhor qualidade de vida. É isso. E claro que para contar do tratamento, para a gente entender a respeito dessas doenças, a gente convidou mais uma vez ele, que é cirurgião do aparelho digestivo. Estou falando de Dr. Rodrigo Barbosa. Bem-vindo. Ô, querido, prazer. obrigado. Quero sempre recebê-lo, doutor. Muito bom estar aqui novamente. novamente. Vamos para a sua aula, né? Porque é uma verdadeira aula. E falar desses assuntos, a gente sabe o quanto hoje é importante falar de intestino, antes de tudo, né? No final, descobriu-se que realmente é o segundo cérebro. E isso é verdade, isso não é um mito. Então não imagina, né, gente? Se a gente depende de tantas coisas cognitivas quando a gente fala de cérebro, é a mesma coisa quando a gente fala de intestino. Sim, né, doutor? É verdade. E nós vamos falar sobre esse assunto de uma maneira muito leve, muito tranquila, para trazer esperança, acima de tudo, para os portadores dessas doenças, esclarecer um pouco sobre o que elas são e também trazer algumas novidades de coisas que podem ajudar as pessoas que estão em casa. Tá certo. Vamos começar com os sintomas, então. A gente tem aqui, antes de passar, claro, ilustrações de cada uma delas. Então, a gente vai falar da doença de Crohn e da retocolite ulcerativa. A gente tem um pouco dos sintomas, que os sintomas são parecidos, não são, doutor? Sim, são muito parecidos. As doenças se confundem muito. Inclusive, quando a gente fala em sintomas, de longe a gente vai conseguir fechar apenas com sintomas qual que é a doença, porque elas são muito similares mesmo. Muito similares. Então, a gente tem aqui, ó, sensação de estufamento e desconforto abdominal, acúmulo de gases, cólicas intestinais, diarreia ou constipação, falta de apetite, me chamou muita atenção falta de apetite. Aí, na próxima tela, a gente tem também, olha lá. Além de todos esses sintomas, perda abrupta de peso, enjoos, sangue nas fezes e mudanças nos hábitos de evacuação. Eventualmente, doutor, as pessoas não vão ter todos esses sintomas, mas você classificaria como pelo menos uns 4, 5 desses que a gente mostrou? Sim. Esses sintomas são os sintomas gastrointestinais clássicos, né? As pessoas têm apresentações variáveis e o número desses sintomas é muito distinto. Então, pode ser que a pessoa tenha apenas um deles e tenha a doença. Entendi. E, além dos sintomas intestinais, estima-se que pelo menos metade dos pacientes que têm doenças inflamatórias intestinais, por ser uma doença inflamatória, inflama todo o corpo, pode ter sintomas fora do intestino. Como, por exemplo, dor na articulação, artrite, inflamação no olho, a uveíte. Também. Então, mas aqui a gente não está falando de doenças autoimunes? Sim, mas a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa são duas doenças autoimunes e que também cursam com o que a gente chama de doenças extraintestinais ou manifestações extraintestinais. Entendi. Então, por exemplo, você já deve ter ouvido falar de uma doença chamada psoríase, que são placas na pele que causam desconforto, prurido, são esteticamente não são tão bonitas. E aí, essas doenças cursam muito comumente com a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa. Que coisa, então não é incomum. Não é incomum encontrar mais de uma Pelo contrário, é comum.
E às vezes, então, doutor, essa pessoa ela pode, de repente, ter desenvolvido primeiro outra doença autoimune e, na sequência, começa a ter sintomas das doenças intestinais, é isso? Sim, inclusive, muitas vezes a gente fala que o paciente abriu o quadro da doença intestinal por uma manifestação extraintestinal. Então é interessante. Então, como o intestino é o segundo cérebro, ele também afeta outros órgãos. Vamos começar falando então da doença de Crohn, até para a gente entender a diferença entre elas, os exames que a gente tem que fazer. Então, o primeiro sinal de alerta, né, se teve um ou mais sintomas desses que a gente comentou, já tem que procurar ajuda. Dali o que a gente bate o olho e chama muita atenção também é o sangue nas fezes, né, doutor? O sangue nas fezes sempre assusta, né? Sangue, muco nas fezes, diarreia constante, uma diarreia que às vezes acorda o paciente na madrugada, uma diarreia que deve ser chamada a atenção, a perda de peso inexplicável, até porque a gente também tem que pensar em doenças oncológicas, né? Então, esses pacientes que têm sinais ali mais importantes, eles têm que passar com o médico, fazer uma colônia e até mesmo outros exames mais apropriados. A colonoscopia é o mínimo, né? É o mínimo. Tem que fazer o mínimo, colonoscopia. exatamente. Usou o termo perfeito, é o mínimo. A colonoscopia é o mínimo para quem tem esses sintomas. Tá certo. Mas diferenciando um pouco a doença de Crohn da retocolite, a doença de Crohn é uma doença que, ao contrário do que o nome da retocolite diz, é uma doença que pode afetar qualquer parte do intestino. A gente está até mostrando ali nas imagens. Isso, inclusive a imagem está até melhor do que a nossa ilustração aqui, porque a inflamação, ela, primeiro, pode acometer qualquer parte do trato intestinal. Puxa vida. Então, inclui estômago, inclui boca, tem muitos pacientes que têm muitas aftas na boca de repetição. Pode dar inflamação no duodeno, intestino delgado, e aí colo reto e até mesmo na região perianal. Né? A retocolite é uma doença que, como o próprio nome diz, é uma doença restrita. Uma doença que ela fica ali localizada no cólon e no reto. Reto, colite. Cólon e reto. Tem uma ilustração aqui. E a grande diferença entre essas duas, que também é marcante, é que a doença de Crohn é uma doença caracterizada por afetar uma inflamação em várias camadas do intestino. A retocolite não, ela está restrita mais ali à parte interna do intestino. E a parte final, então, né? Não, pode ser qualquer parte. Assim, final sim, por ser cólon, né, intestino grosso e reto, não pegando o intestino delgado. Mas não necessariamente precisa ser no finalzinho como está na ilustração. Pode pegar qualquer parte do intestino grosso. Também. Sim. Entendi, doutor. E de fato, quando a gente fala que os sintomas são parecidos, é porque tudo que envolve doenças intestinais vão trazer, né, sintomas. A questão do enjoo e até da perda de peso, que eu acho que é porque a pessoa para de se alimentar realmente. Né? E para de absorver muitas vezes também. Muitas né? vezes e acaba também tendo, né, os casos ali de diarreia. Como começa essa investigação? Então começa com uma colonoscopia, como você disse, que é o primeiro passo. Eu gosto de trazer isso de uma maneira bem simples. Começa na suspeita. Se você tem alguma coisa estranha, procura um médico especializado, um coloproctologista, um gastroenterologista ou um cirurgião digestivo. Esse médico vai fazer uma triagem e avaliar quais exames são mais pertinentes para o seu caso e vai começar com um básico, né, que vai vir com a colonoscopia, endoscopia, algum exame de imagem mais apropriado, que hoje pode ser a enterotomografia, a enterorressonância magnética ou até mesmo ultrassom intestinal, que é uma coisa que está crescendo no Brasil. Inclusive, uma grande colega minha, Marjorie Argolo, é a percussora disso aqui no país. Legal. Muito boa. E aí vão vir exames de sangue para ver se o paciente não está com anemia, por exemplo, devido à perda de sangue nas fezes. E a gente vai prosseguindo esses exames de acordo com os achados. Eu costumo dizer que não é um diagnóstico que muitas vezes nós fazemos em um exame. Precisa de um acompanhamento. Então, eu sempre falo, não é em foto, é um vídeo, é um filme. Eu não vou começar a te acompanhar, você vai sair daqui com remédio e vai resolver e acabou. Não é assim. A gente vai investigar, assim como são a maior parte das doenças intestinais. Intestino irritável, supercrescimento bacteriano do delgado, tudo isso requer acompanhamento, porque o intestino não é um órgão simples, assim como é a cabeça. E, não, de fato, quando a gente pensa até nas partes e cada função, né, cada parte tem ali a sua função e ligado toda a alimentação e absorção de nutrientes. E aí eu te pergunto o seguinte, como a gente está falando de doença autoimune, aqueles marcadores de doenças autoimunes, eles podem vir alterados. Nesse caso, eles vêm alterados. Existem dois marcadores que podem vir alterados nas doenças inflamatórias intestinais, que é o ASCA e o ANCA.
mas são marcadores que não são excelentes para diagnósticos. Então Entendi. a gente não pode bater martelo. não vai ficar pedindo esses marcadores de rotina porque eles não são tão bons quanto, por exemplo, ver uma colonoscopia com características marcantes e uma biópsia específica. Perfeito. Então, podem nos ajudar os marcadores de sangue, mas não é sempre que solicitamos. Tá certo. Vamos colocar já a perguntinha do público? Tem pergunta na tela, quem escreveu pra gente, olha lá. Obrigada, Joyce, um beijo. Gostaria de saber se a desbiose é uma doença inflamatória e se tem cura ou somente tratamento. Ó, você viu, eu acabei de falar, né, sobre supercrescimento bacteriano, que é a desbiose, né, que as pessoas costumam chamar de desbiose. Sim, a desbiose é um desequilíbrio da flora intestinal. Tá. E tem tratamento, muitas vezes envolve o uso de antibióticos, muitas vezes envolve uma adequação alimentar e muitas vezes todos esses, incluindo até mesmo melhora do padrão de sono e um acompanhamento para melhora do estilo de vida. Então sim, melhora. Não é uma doença inflamatória intestinal, é uma doença de alteração de microbiota mesmo, mudou ali a flora intestinal, mas não é uma doença inflamatória intestinal. Só existem duas doenças inflamatórias intestinais, doença de Crohn, retocolite ulcerativa, que são autoimunes. Doutor, não posso deixar de te perguntar da questão do glúten e dos celíacos. Quando então você está fazendo todo esse mapa, rastreando para entender sintomas, porque muita gente vai apresentar esses sintomas quando tem intolerância ao glúten, certo? Certo, inclusive por isso que eu falo, a gente sempre pede uma endoscopia e nessa endoscopia a gente faz biópsias do duodeno para a gente ver se ali existem sinais de doença celíaca, a doença do glúten, né? Então, as inflamações são diferentes, então quando tem essa biópsia... São diferentes porque a inflamação, na verdade, a doença inflamatória intestinal é o teu corpo agredindo o teu corpo. A doença do glúten, não. A doença celíaca é o glúten agredindo o teu corpo. Entendi. Então, se eu tiro o glúten, você fica bem. Entendi. A doença inflamatória intestinal, se eu tiro o glúten, se eu tiro a lactose, se, enfim, eu tiro qualquer outra coisa, não vai parar de agredir, porque tem um mecanismo do teu corpo que está agredindo a si mesmo. Entendi. Entendeu? E que idade, mais ou menos, doutor? Hoje a gente pode falar de homens e mulheres, né, sendo acometidos. E dá para dizer uma faixa etária que é mais comum? Dá. Então, no adulto jovem, dos 25 aos 35 anos, na segunda idade, dos 65 aos 75, são os picos de incidência. Mas nos últimos anos, nós estamos notando que isso que era muito estudado antigamente dos picos, tem mudado. A gente tem visto muito em adolescentes, tem visto muito em pacientes acima de 80 anos. Olha só. E isso é por causa da alimentação e estilo de vida, né? Também, as pessoas comem mal, embutidos, enlatados, industrializados, dormem mal, não praticam exercício. E assim, parece que a gente tem que bater esse preguinho todos os dias na cabeça das pessoas. Não existe vida saudável sem um estilo de vida adequado. Frequente, né? Posso te falar uma curiosidade? Até para quem está em casa. Você sabia que a palavra dieta vem do latim e significa modo de vida? Não sabia. Pois é, depois quem está em casa aí joga no Google e bota assim, de onde vem a palavra dieta? É adequado, porque é o estilo de vida mesmo. Ela define tem que ser um estilo de vida. Dieta. Muito bom. Senão é regime, né? É verdade. Aí a gente já torce o nariz e aí a gente já sofre antes dele acontecer. E, na verdade, tem que deixar fluir, a mudança ela vem com o tempo também. Exato. Vou colocar a perguntinha do público, quem escreveu pra gente na tela, olha lá, aproveita, estamos ao vivo. Cláudia, obrigada, um beijo. Minha colonoscopia apresentou um lipoma. Preciso acompanhar em exames periódicos? Pode evoluir para uma doença mais séria? O que seria isso, doutor? Bom, se for um lipoma mesmo, é um nódulo de gordura. Existem achados sugestivos na colonoscopia que o colonoscopista pode afirmar que é sugestivo de um lipoma, e sendo um lipoma é uma doença benigna e não carece de acompanhamento, tá? A menos que cresça, não. Ali dentro da região do intestino grosso, não. A menos que seja esse lipoma cresça muito e fique obstrutivo, mas é raro, raríssimo. Então não se preocupe, minha querida, você que está em casa. Tá tudo certo. Tem mais perguntinha? Olha lá, já a gente vai falar de tratamento. Edneia, obrigada, um beijo. Em pacientes bariátricos, essas doenças intestinais são mais comuns? Não são mais comuns. As doenças inflamatórias intestinais, inclusive nos pacientes bariátricos, não existem grandes estudos mostrando, mas existem séries mostrando que os pacientes operados de cirurgia bariátrica têm menos incidência de doenças inflamatórias, porque melhoram o padrão alimentar, né? Melhoram o padrão alimentar, peso e tudo. Melhora a inflamação sistêmica, porque a obesidade também é uma doença inflamatória. Então, reduz a inflamação sistêmica e, por consequência, outras doenças que vêm
decorrência da inflamação. Por exemplo, bariátrica reduz a chance de você ter pelo menos aí 14 tipos de câncer. Então, a obesidade traz esses cânceres junto. Entendi. Então, não, respondendo a sua pergunta aí de casa, Tá Edneia. certo. Vou colocar mais uma perguntinha, a gente já vai falar do tratamento e do controle, né, gente? É o controle. Doença autoimune não tem cura, mas tem controle, certo, doutor? Na tela. Jéssica, obrigada, um beijo. Infecção por Clostridium é isso? Difficile, é isso, né? Clostridium difficile. Pode desencadear doenças inflamatórias? Voltei a ter sintomas intestinais 1 mês após o fim do tratamento da infecção. O Clostridium difficile tem um nome a doença dele, que é colite pseudomembranosa. Ok. Tá? Então é um outro tipo de colite, não é retocolite. Mas ela é mais comum em quem tem doenças inflamatórias intestinais. Então ela não desencadeia, mas se você tem uma doença inflamatória intestinal, você tem mais chance de ter esse tipo de colite por Clostridium. Que é uma bactéria? É uma bactéria. Ah, e aí tem um tratamento ali. Tem um tratamento tipo H. específico. pylori, então. É um pouco mais grave, É mais bem grave. mais grave, mas é tipo H. pylori, né? Dá antibiótico. E ela deve procurar, então, voltar ao médico, né? Com certeza, provavelmente ela já tratou se está em casa. O Clostridium normalmente a gente não trata em casa, porque a gente usualmente descobre dentro do hospital, em uma internação hospitalar mais longa. Entendi, tá certo. Vamos colocar mais uma perguntinha. Quanto tempo, Glaucia? Ah, vai dar tempo de falar do tratamento, olha lá, na tela. Obrigada, Paty, um beijo. Meu marido tem diarreias constantes. Fez colonoscopia e tudo normal. Qual exame pode aprofundar essa causa ou especialidade? Ele sofre com isso, não tem sangue, mas diarreia às vezes, por vezes ao dia, né? É bem desconfortável. Várias vezes ao dia é bem desconfortável. Então, uma dica aí do doutor, tem que investigar outra coisa, então. Lembrar a regra do cocô, né? Você pode ficar até 3 dias sem evacuar e evacuar até 3 vezes por dia sendo normal. Não esquecendo que a consistência, se for muito ressecado, é ruim, ou se for diarreico, é ruim. Tá. Então, se não tem sangue, não tem fezes, não tem fezes com muco, é improvável que seja uma doença inflamatória intestinal, mas carece sim de uma investigação mais profunda, com endoscopia, até mesmo com o teste de SIBO, que é o teste que vê a desbiose, né? E existe tratamento, mas aí você faz um acompanhamento com um coloproctologista, um gastroenterologista, que ele pode te guiar nisso aí. E existe sim tratamento. Intolerância à lactose? Uma intolerância à lactose, Pode intolerâncias também. alimentares em geral, né? Dá para investigar bastante coisa para melhorar a qualidade de vida do seu marido. Tá certo. Vamos falar do tratamento e do controle, doutor? Quando a gente fala das duas doenças, é parecido? Sim, é muito parecido. Hoje os tratamentos eles começam desde uso de medicamentos orais, que envolvem corticoides para doença de Crohn e imunossupressores. Na retocolite ulcerativa, o uso da mesalazina. Importante para quem está em casa, a mesalazina não é um tratamento indicado para quem tem doença de Crohn, tá? Então, mesalazina, corticoides ou imunossupressores aqui, e os tratamentos evoluíram. Hoje temos os imunobiológicos e outras pequenas moléculas que ajudam no controle. Tivemos recentemente o lançamento no Brasil de umas 2 novas moléculas importantíssimas, com excelentes resultados para o controle da inflamação. Só crescem os tratamentos para doenças inflamatórias intestinais com medicamentos cada vez mais específicos para o intestino, com pouquíssimos efeitos colaterais que estão devolvendo, assim como rodou no VT de abertura, o sorriso para as pessoas, a qualidade de vida. Sem dúvida. E sobre acompanhamento, Carol, o acompanhamento varia. Hoje nós seguimos uma estratégia que chama Treat to Target, e isso aí a gente estratifica, né? O paciente vai vir, vai começar um tratamento, vai voltar periodicamente, até que a doença esteja sob controle. Quando a doença está sob controle, a gente vai deixar aquele tratamento, aquele retorno um pouco mais distante, e isso é montado caso a caso. E é muito importante que você tenha um contato muito próximo com o seu médico, porque muitas vezes você vai ter uma crise, você não vai saber se aquilo ali é da doença. Por exemplo, minha doença está sob controle, estou tendo uma diarreia aguda. Pode ser uma simples infecção intestinal, e aí a gente acha que é da doença de Crohn. Então é importante ter um contato próximo com o médico. E mudar hábitos, né, doutor? Mudar Quando a gente hábitos. fala de doença autoimune, agora vamos falar assim, englobando doença autoimune, alguns cuidados com a prática de atividade física, uma alimentação mais saudável, são muito satisfatórios, né? Sim, é importante.
onde eu trabalho, nós temos uma visão de uma medicina 360. Então, essa coisa do paciente estar sendo tratado e quando nós percebemos que ele tem, por exemplo, um distúrbio de humor, ele tem que ter uma avaliação no psiquiatra, Sim. ele tem que ter uma avaliação no psicólogo, tem que ser estimulado a mudança de hábitos, tem que ser estimulado a ter alimentos mais saudáveis em casa. Entendi. Às vezes, perder um tempo da consulta perguntando como é que é a tua feira, o que você compra, o que você coloca dentro da sua casa. Entendi. E, Carol, você sabe, eu queria te falar uma coisa muito importante. No Maio Roxo do ano passado, você me deu a oportunidade para falar sobre o nosso centro de pesquisa clínica, que a gente oferece atendimento gratuito para pessoas que, enfim, estão no SUS e não conseguem atendimento. Naquele mesmo dia que você falou sobre aquilo, a gente conseguiu trazer 5 pacientes para o estudo e foi realmente muito bom para a vida desses pacientes. Então, eu queria lembrar para o pessoal que está em casa. Eles estão ótimos, então, sim, estão bem, estão em acompanhamento e eles não ficam... O importante da pesquisa clínica, ao contrário do SUS, é que o paciente, ele entra ali, ele entra numa jornada onde, se ele não está tomando um medicamento que está surtindo efeito, ele vai testar um novo medicamento. Entendi. Então, para quem está em casa, tem doença de Crohn, não está conseguindo um atendimento, saiba que nós, no NUD, né, que é o nosso núcleo de doenças inflamatórias intestinais, oferecemos atendimento gratuito para quem tem doenças inflamatórias intestinais, novos tratamentos. E posso falar uma coisinha, um spoiler? Sim, temos 50 segundos, 50 segundos eu consigo. No dia 17 de maio, ainda no Maio Roxo. É um sábado. O NUD vai lançar a primeira inteligência artificial. Olha! Com triagem específica para quem tem doenças inflamatórias intestinais. Então, para as pessoas que estão em casa, que estão pensando, será que eu tenho uma doença inflamatória intestinal? Ou quer tirar alguma dúvida sobre a doença inflamatória intestinal específica? Tem que ir lá no dia 17. Vai jogar lá dentro da nossa inteligência artificial e ele vai jogar lá estatísticas, dados de tratamento e vai ser só baseado em literatura médica científica, não vai ser informações da internet. Aí, gente. E o trabalho do doutor é seríssimo, grande médico, cirurgião do aparelho digestivo, @doutorabreviado, Rodrigo Barbosa. Lá no Instagram tem mais informações, @doutorabreviado, Rodrigo Barbosa. Obrigada e parabéns, doutor. Parabéns, viu? A gente volta amanhã ao vivo, 1h da tarde. Vocês fiquem com mulheres. Beijo, até amanhã. Obrigada.